Senador, uma questão que tem me inquietado bastante é por que há tanta perseguição a Bolsonaro e ao bolsonarismo de uma forma geral. Isso poderia ser atribuído à esquerda, mas eu acho que não é só. A resposta que eu tenho, eu vou compartilhar com o senhor, e claro, aí eu quero ouvi-lo, é a seguinte, é de que existe hoje uma espécie de um elitismo dentro do Brasil que faz com que a própria direita, ou parte de uma direita que está até dentro de alguns veículos de comunicação, dentro de algumas universidades, esse elitismo une essa direita até mesmo a uma esquerda também elitista e faz com que elas tenham uma espécie de repulsa e, portanto, referendem a perseguição que o STF vem fazendo ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Quer dizer, seria um elitismo contra o Bolsonaro e o bolsonarismo porque eles representam camadas mais populares, representam o povo. Eu queria ouvi-lo sobre isso e vou formular a minha pergunta da seguinte forma. Quem hoje o senhor acha que são os inimigos do Bolsonaro e do bolsonarismo? Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui te conhecendo pessoalmente, só acompanho pela internet as suas análises, né, o seu trabalho jurídico também. A gente percebe como é que você se aprofunda nos assuntos para poder dar as opiniões, né, com bastante embasamento. Sempre que eu posso, estou lá retransmitindo suas mensagens, né, e aprendendo também com as suas postagens. Olha, além do que você falou, André, eu acho que desde que o Bolsonaro se elege a primeira vez, lá em 1988, ele já começa a ser forjado meio no aço e na pancada, porque é um Brasil pós-regime militar, ali a Constituição de 88 sendo feita para alijar os militares da política, e ele lá, o único representante militar dentro da Câmara de Vereadores do Rio ainda. E quando ele se elege depois, em 1990, deputado federal, ele vem para uma seara ainda mais importante, né, um palco com perseguidos políticos, com pessoas que foram anistiadas, com a imprensa fazendo, como sempre fez com ele, chacota e rotulando como se fosse um monstro que ele nunca foi. E eu acho que isso foi, ao longo do tempo, sendo aprimorado, sendo, né, cada vez com mais virulência, com mais impacto, André. E até que chega um momento em que ele começa a se viabilizar como um grande líder popular, né? Eu falo que não é popular, não é populista, é muito popular. E a partir ali de 2018, quando já era tarde demais para esse sistema que eu vou chegar, quem são os inimigos, começa a olhá-lo como se fosse uma ameaça ao que eles sempre se acostumaram a fazer e a trabalhar e a mandar nesse país. Já era tarde demais, ele já estava eleito, né? Foi quando vem o Adélio e tenta matá-lo, e eu falo sempre que ele não se elegeu por causa da facada. O Adélio tentou matá-lo porque ele já estava eleito presidente da República e foi um ato desesperado de se tentar tirá-lo, né, enfim, dessa missão que Deus deu para ele. E ao longo do mandato foi isso, como se construiu a imagem que ele daria um golpe militar, pelo fato de ele ser militar. É natural que um militar coloque pessoas que ele tem mais afinidade, que são militares também, para serem ministros do seu governo. Então não tem nada a ver com você construir um grupo que vai fazer algo para tomar o poder, nada disso. E sempre foi uma pessoa que apanhou muito da imprensa. Então é difícil até você ficar julgando, o Bolsonaro dá aquelas patadas, trata mal um jornalista, que não sei o quê, porque ele foi a vida inteira, ele foi forjado sob essas lanças o tempo inteiro sendo lançadas para ele com preconceito, com pegadinhas. Então isso chega, ele começa o governo dele, toma diversas medidas que são no sentido de olhar, botar o país no rumo da prosperidade. Você vê que os ministros que ele coloca são craques, são experts naquelas áreas que eles foram escolhidos, e mesmo assim atendendo uma parte da política, mas sempre com critério técnico. O Brasil estava tudo para decolar, vem a pandemia. Eu acho que a partir da pandemia se agrava um pouco, André, porque é uma coisa nova, pega o mundo inteiro de surpresa, não tem vacina, não tem nada, né? Ninguém conhece essa doença, e aí que eu acho que a parte do Supremo começou a sentir o gostinho de dar as ordens e de virar político de vez. Vocês vão se lembrar que eles tiram completamente o poder do presidente da República e passam para prefeitos e governadores tomarem as medidas que acham cabíveis, sempre prevalecendo a que for mais restritiva, né?
E apesar disso, o Bolsonaro comprou vacina para todo mundo. Não tem uma pessoa nesse Brasil que tomou vacina que não tenha sido comprada pelo Bolsonaro. Ele tomou a atitude de não se vacinar. E hoje, a gente pode nem aprofundar muito aqui nesse tema, porque podem derrubar a nossa transmissão ao vivo, você vê o nível de democracia que nós estamos. Mas, enfim, ele garantiu vacina para todo mundo. Como o Paulo Guedes falava, a economia do Brasil recuperou em V. Nós chegamos a ter um PIB maior do que o da China, pós-pandemia. A nossa recuperação foi mais rápida que a dos Estados Unidos. Então, assim, foi exemplo para o mundo realmente, mas com essa militância que só fala mal dele, eu acho que chegamos aqui nesse ponto de por que o Bolsonaro fez tantos inimigos. Porque ele não se curva a essa ditadura do politicamente correto, em especial na pandemia. Aí é que ele é monstrualizado de vez. Né? Uma pessoa rotulado como uma pessoa que, apesar de ter dito algumas coisas que hoje ele mesmo se arrepende de ter dito, mas não faltou nada para ninguém. Eu acho que a partir desse momento é que as decisões começam a ser tomadas, né, com o F ligado. Né? Não quero saber, eu sei o que é melhor para a população, não sou médico não, tá? Mas eu sei que isso aqui tem que ser assim na pandemia. Olha, eu sou um eleitor, mas eu posso falar para os 10 milhões de brasileiros que o Bolsonaro não pode ser mais presidente da República não, porque eu acho que ele fala grosso, porque ele fala palavrão, ele não me obedece. Então chega nesse ponto eu acho que hoje os que eu posso nominar com algum critério objetivo são os inimigos que o condenaram na primeira turma do Supremo. E uma parte também da grande mídia, né, que continua insistindo em demonizá-lo.